Olá, gente, tudo bem? Muito bem-vindos a mais um bate-bola com registro. Hoje, o tema que a gente vai começar a discutir, a ter um papo, é a questão da união estável e os seus impactos para o registro. Para isso, vou contar mais uma vez com o Dr. Moacir, que gentilmente se colocou à disposição para discutir um tema tão complexo e com tantas consequências para o registro de imóveis. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença e é sempre muito bom a gente estar aqui discutindo temas atuais. Com certeza, doutor Gentil, eu que agradeço mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui para a gente debater. E nessa oportunidade um tema bem delicado, bem polêmico, né? A união estável. Porque a união estável cada vez vem tendo mais, é engraçado, né? Mais decisões judiciais, ainda que a gente não tenha um aparato legislativo com acréscimos recentes, mas nós temos diversas decisões impactantes dentro da união estável e as consequências jurídicas, claro. Com certeza, é um tema que é muito relevante porque tá no DNA do brasileiro, né? Porque decorre de uma situação de fato, né? Uma situação que independe para o seu nascedouro de uma formalidade. E isso está no dia a dia, na vida das pessoas. É muito comum isso, a gente se depare aí com situações de união estável. Primeira pergunta, a união estável ingressa no registro? Acho que essa seria a pergunta de $1 milhão, né? Mas vamos lá, vamos tentar trabalhar algumas diretrizes aqui, partindo da ideia central, né? O Supremo vem, a cada vez que é levado a se manifestar a respeito do tema, tem trazido uma aproximação da união estável com o casamento, né? Em especial em matéria sucessória, nós tivemos a declaração de inconstitucionalidade do 1790 do Código Civil, de modo que o STF acabou fixando o entendimento que para fins de regime sucessório se aplica tanto para o casamento quanto para a união estável 1829 e a sua ordem de vocação hereditária. Então, nesse ambiente tem se mostrado, tanto pela doutrina, né, há vários enunciados do CJF nesse sentido, como pela própria jurisprudência que se robustece essa equiparação entre casamento e união estável, em especial na esfera sucessória. Mas isso a gente tem que se despir um pouco dessa realidade e encarar aí o nascedouro dessas relações, né, esses arranjos familiares. Veja, eu não estou a dizer que não é uma entidade familiar tutelada pela Constituição, pelo contrário, tem todo o amparo constitucional. Mas a gente precisa entender que a união estável ela é uma situação de fato, né? Ela não exige nenhuma formalidade para a sua Constituição. Então, esse raciocínio ele tem que estar muito presente na hora que a gente for qualificar um título lá no registro de imóveis, que se refira que determinado titular viveu em união estável. Então, é uma situação de fato. A partir do momento que a gente considera essa situação, a gente precisa entender o que é necessário para que se consagre e para que se fundamente uma união estável na prática. Então, segundo o Código Civil, vocês bem sabem, necessário que haja essa convivência pública, contínua, duradoura, e para mim, o principal, esse aspecto finalístico, né, de objetivo de constituição de família. Então, nesse cenário, né, se a gente tivesse cenário concreto... Eu já estou com umas perguntas para apertar o senhor, viu? O gatilho está preparado. Mas estou só acompanhando. Mas eu acho que o raciocínio, ele deve primar nesse sentido, né? A partir desses elementos concretos para a formação da união estável. Bom, vamos lá. Tudo bem, tá? Tá bonito, tá bom. Como é que entra essa união estável no RI? Quais são as possibilidades? Que, por exemplo, é uma situação fática, tá bom. Eu, a meu ver, venho substituindo essa ideia de união estável por uma expressão que seria uma relação amorosa duradoura. Então, é uma relação amorosa continuada. Porque essa compreensão finalística de constituição de família, ela transborda exatamente em algumas características do próprio desenvolvimento do relacionamento, né? Então, união estável seria uma união amorosa, duradoura? Eu acho que seria mais ou menos por aí. Mas tudo bem. A questão pontual, e vou fazer aqui um corte para a gente ter duas situações. A primeira é aquela hipótese em que as partes, de alguma maneira, declaram documentalmente a existência de uma união estável. Isso ingressa no registro? É obrigatório ou facultativo?
Então, vamos lá. Depois a gente vai para a segunda parte. Opa, segundo round. Mas o ideal aqui, pessoal, é a gente partir do pressuposto que não só gera efeitos pessoais, a esfera patrimonial também ela é pujante na união estável. Então vamos lá. O Código Civil diz que se aplica à união estável, de regra, ao regime da comunhão parcial de bens nessa esfera patrimonial. Dando às partes a possibilidade de que escolham, né, conforme melhor lhes aprouver, um outro regime conforme a sua autonomia privada. Muito bem. Nesse cenário, né, então o que a gente tem? Essa possibilidade de que os conviventes elejam aí um regime de bens diverso do legal. Mas aí eles vão precisar de documentar essa situação. Exatamente, documentar. E aí entra na esfera da documentação, né? A lei não exige forma pública para essa documentação. Esse é um primeiro ponto fundamental. Aquele chamado contrato de convivência, né? Ou se feito pelo tabelião, o que a gente sempre recomenda, a escritura pública declaratória de união estável, então, feito a partir da existência desse documento, nós temos a possibilidade dele ingressar a registro a partir do momento, e aqui é uma interpretação pessoal, de que haja a escolha de um regime de bens diverso do legal. Por quê? Se as for partes comunhão parcial, entabularem pela comunhão parcial, ainda que haja uma escritura declaratória, ainda que haja um instrumento nesse sentido, não faz sentido levar isso para o registro. Então, e aí esse ingresso se dá nas medidas, né, com a mesma roupagem aí do pacto antinupcial, ou seja, registramos lá no livro 3 do registro de imóveis, né, o registro auxiliar, e levamos isso para as matrículas, onde eles já figuram aí, os conviventes figuram como titulares dos bens imóveis. Aqui é importante deixar claro, pessoal, que, em razão da ausência de lei específica regulando a forma do contrato de convivência e a necessidade efetiva do registro, que nós podemos ter uma variação conforme a normativa local. Então, eu me recordo, por exemplo, outro dia estava dando uma olhada na consolidação normativa do Rio Grande do Sul, há uma previsão específica lá que esse contrato de convivência deve ser registrado em TD, em registro de títulos e documentos, ainda que eleja um regime de bens. Então, vejam, fica aqui a ressalva de que vocês devem consultar aí as normas normativa locais. administrativa, exatamente, local, até porque regulamenta aí a lei federal, na esfera registral e notarial. Então, pessoal, ao meu ver, seria o caso, sim, de registro, de levar isso a registro, se nós tivermos aí uma escolha de um regime de bens diverso da comunhão parcial e mais, né? A maioria das normas administrativas trabalham que, para fins de dar publicidade no registro de imóveis, seria necessária a forma pública a espelho do pacto antinupcial. O casamento hoje, ele tem uma equiparação, união estável tem uma equiparação integral, plena, união estável e casamento? De uma maneira bem objetiva, a gente pode, em especial nessa seara do registro, nós podemos afirmar que caminha para isso. Hoje não dá para falar exatamente nesse sentido. Agora, a gente vive de uma maneira muito clara na atualidade aquilo que a doutrina chama de contratualização das relações familiares, né, do direito de família. Então, hoje se fala em contrato de namoro, né, até o STJ criou namoro qualificado. Então, há uma série de possibilidades envolvendo essas relações familiares. Relações humanas, eu acho. Exato. Porque o ser humano ele tem essa criatividade arquitetônica, amorosa, e aí a gente passa a ter roupagens diferentes, efetivamente. Não é nem de família, são de relações afetivas mesmo. Né? Exato. Eu concordo muito com esse raciocínio. Agora, para falar efetivamente que está no mesmo patamar ao aspecto registral do casamento, é difícil justamente pela essência do Instituto, que se baseia na informalidade. Agora, a partir do momento que as partes desejarem contratualizar essa situação, aí é uma proximidade muito, muito relevante. Né? Eu acho que dentro disso tem um tema que todas as vezes que eu tenho a oportunidade de enfrentar, eu acabo martelando, que é a questão, por exemplo, da emancipação. Não, o casamento emancipa. E a união estável? Não, a união estável não emancipa. Não, porque não está na lei. Essa é o que a gente tem aí como roupagem padrão. A meu ver, eu acho que tem alguns cuidados que a gente precisa ter. O casamento, ele emancipa, porque há uma previsão legal, e essa previsão legal tem uma finalidade. A meu ver, posição pessoal.
Qual é a finalidade? A finalidade ou melhor, qual é o caminho para se alcançar, né? A finalidade do casamento é a vida em comum. É a gestão familiar de uma vida em comum. Mas o casamento traz o reconhecimento público, um reconhecimento com chancela do Estado, atos que são muito fortes e simbolizam essa relação amorosa com essa característica casamento. Perfeito. Né? E a união estável, quando levada a registro no livro E, do registro civil, em que há, a meu ver, perante um delegatário de um serviço público, mas representante do Estado, que é o registrador civil, leva ao livro E, tem a publicidade daquela união amorosa duradoura. A meu ver, eu acho que emancipa. Porque a finalidade é ela mesma, constituição de uma família ou de uma gestão familiar com um mínimo de independência, o que não justificaria o poder familiar. Acho que a união estável, levada a registro, constando aí do livro E, é sim uma hipótese, uma modalidade de emancipação dos companheiros. E aí com toda a prática dos atos da vida civil, de maneira desembaraçada a uma autorização do poder familiar e assim por diante, inclusive para os atos do registro de imóveis. Não, perfeito. Eu concordo. Esse raciocínio que... É raro. Voltamos para a parte acadêmica. Sim, mas eu acho que esse raciocínio que busca a finalidade da norma, ele é fundamental aqui quando a gente trata dessa equiparação entre casamento e união estável. A gente tem outras inúmeras discussões, direito real de habitação, se é ou não herdeiro necessário, o convivente. Então, se a gente buscar a finalidade da norma, me parece que não há por que excluir, né, essa proteção, essa tutela, se exatamente, de fato, houve essa prova de que existiu a união estável. Agora, se a gente for passar exatamente para a análise um pouco mais registrária da questão, inclusive essa questão do registro do livro E, se ele seria condição sine qua non para o ingresso no registro de imóveis ou já não. É uma pergunta mais forte. Já é uma pergunta mais forte, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem previsão nas normas no sentido de que seria necessário esse registro. Em outra medida, em sentido oposto, o Conselho Superior da Magistratura Paulista já fixou alguns parâmetros flexibilizando essa questão e que me parece um raciocínio mais correto. Por quê? O próprio provimento da CNJ tem lá no artigo 1º, acho que é o provimento 37 ou 35, não, 37 do CNJ, que trata do registro no registro civil das pessoas naturais, no livro E do RCPN. Ele diz lá, o registro é facultativo. E não pode ser diferente. Mas nas normas da Corregedoria aqui de São Paulo também estabelecem que o registro no livro é facultativo. O problema estava lá no registro de imóveis. Exatamente. No capítulo 20. Então, e eu acho que foi muito didática até a decisão, se os colegas procurarem as últimas decisões do Conselho da Magistratura aqui de São Paulo a respeito do tema união estável, nós veremos exatamente essa circunstância, tá? De que ele fala, olha, a gente não precisa obrigatoriamente, não há uma norma, uma lei que impõe a obrigatoriedade do registro no livro E. Então, esse é um raciocínio que me parece importante. Agora, outra coisa, e aqui na qualificação para o RI ela é fundamental, considerar que a união estável ela não é ainda, né, um estado civil, ela não gera um estado civil. Então, para fins de qualificação para ingresso na tábula, me parece fundamental que as partes venham qualificadas com seus respectivos estados civis e que o estado civil seja compatível com a situação de união estável. Né? Então, esses dois requisitos me parecem fundamentais. Então, a gente precisa ter bem claro essa situação. Vamos imaginar aqui, doutor Gentil, um formal de partilha em que, por exemplo, há a menção lá que um dos herdeiros convive em união estável há 15 anos, qualifica ambos conviventes e diz lá que ele é divorciado. Beleza, ele é divorciado. É um estado compatível, é um estado civil compatível com a união estável? Perfeito, tranquilo. A convivente foi devidamente qualificada? Tranquilo, especialidade subjetiva devidamente observada. Nesse cenário, não me parece que haja obstáculo para ingressar no registro de imóveis. O problema é quando vem casado. E a gente Exatamente. Tem uma situação de incompatibilidade. Ou separado de fato, apenas uma menção, a gente não tem uma decisão judicial a respeito da questão da separação. Então, são variantes aí que devem ser consideradas para que a união estável tenha ou não, para que a gente analise de fato se ela tem ou não ingresso no registro de imóveis.
dentro do que a gente pode fechar num resumo do bate-papo de hoje, que é o início de um grande, aí, talvez de um grande tema, com grandes questões, e que vai exigir aí uma reflexão de todos por um bom período. União estável equipara-se ao casamento? Sim, com algumas modulações que estão sendo feitas e caminhando. Perfeito. Que isso de fato vem acontecendo e com uma velocidade, acho que importante, significativa. Ponto 2, a união estável ingressa no registro de imóveis? Sim, com uma série de coisas que a gente ainda vai se debruçar ao longo das nossas próximas conversas, e aí com todas essas peculiaridades de emancipação, de não emancipação, de direito de habitação, as questões do formal de partilha e assim por diante. É isso? Isso aí, perfeito. São várias as questões. Então, Moacir, muito obrigado. A gente começa um tema, deixa aqui essa porta aberta para trabalhar com um tema que vai envolver registro civil e vai envolver o registro de imóveis e direito civil puro, com essa dinâmica da nossa sociedade, de todos esses temas que, sem dúvida alguma, fazem muito sentido no estudo do dia a dia. Perfeito. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Um tema muito sensível, né? Está na vida do brasileiro, então vale a pena a gente sempre traçar algumas reflexões a respeito dela. Maravilha, gente. Muito obrigado. Até a próxima e um grande abraço. Tchau, tchau.